Como vimos no vídeo anterior, dificilmente pode haver um desacordo maior entre dois filósofos. Para Parmênides, nada se transforma. Para Heráclito, tudo está em transformação. Qual dos dois tinha razão? Se você ainda não viu esse vídeo, você pode vê-lo clicando no card que aparecerá no final deste vídeo. Para apaziguar esse impasse filosófico, Empédocles, que vivera em aproximadamente 494 a 434 a.C. de Agrigento, haveria de encontrar o caminho para sair do novelo no qual a filosofia tinha se emaranhado. Ele pensava que tanto Parmênides como Heráclito tinham razão numa das suas afirmações e ambos estavam errados na outra afirmação. Segundo Empédocles, a grande discórdia baseava-se no fato de os filósofos terem pressuposto que haveria apenas um elemento primordial na natureza. Se isso fosse verdade, então o abismo entre o que a razão diz e o que percebemos pelos nossos sentidos seria intransponível. A água não pode por si só transformar-se em peixe ou em borboleta. A água pura permanecerá água para toda a eternidade. Nesse sentido, ele afirma que Parmênides tinha razão quando ele dizia que devemos confiar nas impressões dos sentidos. Ou seja, temos que acreditar no que vemos e vemos transformações permanentes na natureza. Segundo ele, para resolver esse problema filosófico, a natureza não poderia ter apenas um elemento constituinte. Segundo Empédocles, a natureza é constituída por pelo menos 4 elementos primordiais, os quais ele chamava de raízes, isto é, a terra, o ar, o fogo e a água. Todas as transformações da natureza resultam do fato de os 4 elementos se misturarem e se separarem. Tudo é constituído por terra, ar, fogo e água, misturados em proporções variáveis. Quando uma flor ou um animal morrem, os 4 elementos separam-se novamente uns dos outros. Podemos apercebermos-nos dessas transformações a olho nu. Diferentemente das misturas que esses elementos formam, a terra, o ar, o fogo e a água permanecem sempre inalterados e intactos. Também não é verdade que tudo se altera. Basicamente, nada se altera. O que sucede é que 4 elementos diferentes se misturam e depois se separam e novamente se misturam, formando um novo objeto. Podemos fazer uma comparação com um pintor. Se ele tem apenas uma cor, por exemplo, o vermelho, não pode pintar árvores verdes. Mas, se tem amarelo, vermelho, azul e preto, pode pintar centenas de cores diferentes, porque mistura as cores em proporções diferentes. Um exemplo vindo da cozinha mostra-nos a mesma coisa. Se eu tivesse apenas farinha, eu tinha de ser um ilusionista para fazer um bolo com ela. Mas, se além da farinha tenho ovos, leite e açúcar, posso criar variados bolos usando esses elementos como base. Não foi por acaso que para Empédocles as raízes da natureza eram precisamente a terra, o ar, o fogo e a água. Talvez Empédocles tenha visto arder um pedaço de madeira. Neste caso, há algo que se desagrega. Ouvimos-lo no crepitar da madeira, é a água. Algo se torna fumaça e vemos claramente que é o fogo. Quando as chamas se apagam, algo permanece, é a cinza ou a terra. Depois de Empédocles ter indicado que as transformações da natureza são produzidas através da mistura e separação das 4 raízes, há ainda uma questão em aberto. Qual é a causa pela qual os elementos se unem para que nasça uma nova vida? E o que é que acontece para que, por exemplo, uma flor formada por esses 4 elementos se desagregue de novo e deixe de existir? Segundo Empédocles, há pelo menos 2 forças diferentes agindo na natureza. Ele designava essas forças por amor e discórdia. Aquilo que une as coisas é o amor. Aquilo que desagrega as coisas é a discórdia. Empédocles faz uma distinção importante entre elemento e força. É importante notar isso. Ainda hoje, a ciência distingue elementos e forças da natureza. A ciência moderna acredita que todos os processos da natureza podem se explicar como resultado dos vários elementos e algumas forças da natureza. Empédocles também se dedicou à questão do que acontece quando sentimos algo. Como é que eu posso, por exemplo, ver uma flor? Como isso acontece? Empédocles
pensava que os nossos olhos, tal como todas as outras coisas da natureza, eram constituídos por terra, ar, fogo e água. Por isso, a terra do meu olho apreende o que é feito de terra no que é visto. O ar apreende o que é feito de ar, o fogo dos olhos apreende o que é feito de fogo e a água o que é feito de água. Se faltar algum desses elementos no meu olho, eu não poderei ver com exatidão a natureza. Um outro filósofo, Anaxágoras, que viveu entre 500 a 428 a.C., não aceitava a concepção segundo a qual a terra, o ar, o fogo e a água se transformavam em sangue ou ossos, pele ou cabelo. Anaxágoras achava que a natureza era composta por ínfimas partículas que não podiam ser apreendidas pelos olhos. É sobre ele que falaremos no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você vai ser informado quando os próximos vídeos forem postados no canal. Até lá!